Olha só, você vai ficar de cara com o que eu vou te falar agora, viu? Documentos vazados revelam a força-tarefa secreta do STF que usou postagens de redes sociais para prender brasileiros. Olha, tudo que você vai ver agora não se trata da minha opinião não, viu? Mas de informações que foram divulgadas pelo jornalista internacional Michael Schellenberg e publicada internacionalmente pelos jornalistas David Agape e Eli Vieira. Nós estamos falando aqui de prisões preventivas, condenações pesadíssimas e tornozeleiras por opinião. Você já ouviu falar em prisão por postar no Facebook? Pois é, segundo essa denúncia aí, isso aconteceu aqui no Brasil. O caso é muito mais grave do que o que parece, viu? A história começa lá em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram os prédios públicos em Brasília. O governo Lula e o STF classificaram como tentativa de golpe, mas só que agora surgem documentos que podem mudar tudo isso aí, viu? Esses arquivos, chamados de autos de 8 de janeiro, mostram que o foco não era justiça não, era política. Segundo esses documentos, uma força-tarefa criada dentro do próprio STF vasculhava as redes sociais dos presos. Se a pessoa tivesse criticado Lula ou elogiado Bolsonaro, recebia o selo de positivo e continuava presa. Isso mesmo, segundo essa matéria, a opinião política tinha virado critério para decidir quem fica ou não atrás das grades. E mais, viu? Até quem estava nos protestos foi preso. Olha, um ambulante de 54 anos, por exemplo, só apareceu num acampamento horas depois desse tumulto. Ele foi detido e recebeu relatório de positivo por postar tweets contra o PT em 2018. 4 meses de prisão e agora ele usa uma tornozeleira. Outro caso absurdo foi de um caminhoneiro que ficou 11 meses preso por postar no Facebook que desconfiava das eleições. E o pior, viu? Nada de atos violentos, somente opinião. As mensagens internas do grupo de WhatsApp dessa força-tarefa mostram o uso de critérios políticos não legais. Teve juiz dizendo que cada um recebe o que merece, prisão, com emojis de risada depois. A chefe do gabinete de Moraes chegou a dizer que não dá para filosofar mandando acelerar os relatórios. Tudo isso diz nessa denúncia aí. Esses relatórios se baseavam em buscas simples nas redes sociais. Postou hashtag crítica ao STF, era motivo para ficar preso. Compartilhou vídeo falando de liberdade, era classificado como conteúdo antidemocrático. Segundo esses autos aí, 1.406 pessoas foram presas depois do 8 de janeiro e 942 continuam em prisão preventiva. Apenas 464 foram soltas. Esses números aí assustam e os critérios, segundo essa denúncia, assustam mais ainda. Até idosos, mães com filhos pequenos, pastores, pessoas com problemas de saúde foram condenados. Teve gente que foi a Brasília só para orar e pegou 17 anos de prisão. Muitos nunca cometeram vandalismo ou violência e mesmo assim foram classificados como golpistas. O que sustenta essas condenações aí? Segundo essa denúncia, posts no Instagram. O advogado André Marcília foi direto. Quem julga não pode ser o mesmo que investiga. Mas, segundo a matéria, foi exatamente isso que aconteceu. Moraes virou o juiz, promotor, delegado e investigador, tudo ao mesmo tempo. A Constituição brasileira não permite esse tipo de concentração de poder. O ex-ministro Marco Aurélio Mello disse que as penas de 17 anos são desproporcionais. São penas maiores até do que crimes de assassinato e roubo. E tem mais, alguns réus aceitaram acordos para não ir para o júri, mas só que em troca tiveram que fazer cursos de democracia. Isso mesmo, uma espécie de reeducação ideológica obrigatória. O jurista Hugo Freitas disse que isso aí é inconstitucional. O Estado não pode obrigar ninguém a pensar de um jeito ou de outro. Crítica política não é crime e usar a justiça para punir quem discorda é ditadura. O Brasil está caminhando por um terreno muito perigoso, viu? E o silêncio das instituições só aumenta a gravidade disso tudo. Se essa denúncia aí tiver correta, como isso pôde ter acontecido num país democrático? Será que alguém que postou no Facebook merece 17 anos de prisão? Ou compartilhar uma hashtag crítica ao governo é ataque à democracia? Se tudo que essa denúncia diz aí realmente é verdade, precisa ser debatido. Não se trata de defender vandalismo, mas de garantir que todos sejam julgados com justiça. Lembrando que tudo que você ouviu aqui é relativo ao que diz essa matéria, essa denúncia. Não significa a opinião aqui desse canal, nem a minha opinião. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!